Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período de reuniões ordinárias do terceiro exercício do mandato da 16ª legislatura. Eu convido agora o assessor parlamentar Fernando Polinarski para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Faremos a leitura do livro de 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Nós temos a votação para duas atas que foram encaminhadas, que a primeira se refere à 9ª sessão extraordinária, ocorrida no dia 2 de abril de 2018. A ata está em votação. A ata da 9ª sessão ordinária de 2 de abril de 2018, aprovada após única discussão e votação. Ata da 7ª sessão ordinária, que ocorreu aos 2 dias de abril de 2018 também. A ata está em discussão. Votação. Ata da 7ª sessão ordinária do dia 2 de abril de 2018, aprovada após única discussão e votação. Peço agora para que o primeiro secretário faça a leitura do nosso expediente. Prefeitura de Campina Grande do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, convida a Vossa Senhoria para participar da reinauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Ernesto Zanona, na localidade de Paiol de Baixo, Campina Grande do Sul, terça-feira, às 15 horas, dia 7 de maio, agora. Prefeito Biolirian Zanetti e a Secretaria Municipal de Educação. Ofício 172, de 23 de abril. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei número 17, de 22 de abril de 2019, que denomina a rua que especifica na localidade de Ribeirão Grande, neste município, para apreciação desta Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos processo de elevada estima e consideração, prefeito Biolirian Zanetti. Projeto de lei número 17, que denomina a rua específica na localidade do Ribeirão Grande, neste município. Artigo 1º, fica denominada Rua Manuel Ribeiro Santana, na Rua Municipal, com início nas ruas Zacarias Santana e término no lote 172, de propriedade do senhor Emerson Chaves Santana, na localidade de Ribeirão Grande, nesse município, com as seguintes coordenadas geográficas. Artigo 2º, o município deverá comunicar a denominação da via pública em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados às margens da mesma. Artigo 3º, também cabe ao município comunicar a denominação aos órgãos ou setores necessários, incluindo a Companhia de Saneamento do Paraná Sanepar e a Companhia Paranense de Energia Copel, além de outros que, porventura, necessitem da nova denominação. Artigo 4º, a partir desta, o município adotará providências necessárias para a correta identificação da via com as placas de identificação. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Biolirian Zanetti. Ofício 173, 2019, 23 de abril, excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente desta casa.
Encaminhamos projeto de lei número 18. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos o projeto de lei número 18, de 23 de abril de 2019, que denomina a quadra poliesportiva da Escola Municipal João Assunção, na localidade de Jaguatirica, neste município, para apreciação desta Casa de Lei em regime de urgência, com a designação de sessão extraordinária na forma do artigo 107, inciso 3º do regimento interno desta Casa, considerando a necessidade de efetivar o encerramento da prestação de contas do referido equipamento público. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e consideração, prefeito Bill Lilian Zanetti. Projeto de lei número 18, artigo 1º, fica denominada Cipriana Maria de Jesus Silva Santos, a quadra poliesportiva da Escola Municipal João Assunção, situado à estrada Ari Cordeiro Santos, na localidade de Jaguatirica, neste município. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 23 de abril de 2019, prefeito Bill Zanetti. Requerimentos. Requerimento 90, do vereador Cleverson Antônio Correia do Alprá, solicitando a possibilidade de uma atenção melhor na unidade de saúde do Araçatuba. Requerimento 85, 2019, do vereador Sérgio Cavagni. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, vem solicitar à mesa diretiva da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul que seja submetido ao plenário o pedido de licença sem remuneração, com fundamento no artigo 42 do inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e o artigo 77, inciso 2º do Regimento Interno, para tratar de interesse particular no período de 90 dias com termo inicial em 3 de maio de 2019. Requerimento 91, 2019, vereadores, segundo secretário, Amarildo Bandeira, Alego Bandeira e vereador Sérgio Cavagni, solicitando à secretaria responsável um estudo de implantação de uma rotatória ou travessia elevada na ligação das ruas Lucídio Florencio Ribeiro, Luiz Colleri, Inácia Valim Rossi e Antônio Colleri, no bairro Jardim Flórida. Também solicitamos informações a respeito da emenda desses vereadores ao orçamento do município, referente a essa rotatória que não foi executada, conforme cópia em anexo. Requerimento 92, 2019, vereador Sérgio Cavagni, solicitando que sejam tomadas providências nos terminais do Jardim Paulista. Os terminais do Jardim Paulista e da sede do município na questão dos pombos. É necessário urgente uma solução. Os pombos se alojaram nos terminais, sendo uma questão de saúde pública. Requerimento 93, vereador Sérgio Cavagni, solicitando à Secretaria de Projetos de Engenharia elaborar um projeto para estacionamento do tipo bolsão em frente ao Colégio Estadual Timbu Velho. Leitura do projeto de lei 27, de 15 de abril de 2019. Vereador primeiro secretário Vinícius dos Santos Ferreira. Acrescenta o parágrafo único do artigo 2º na Lei Municipal número 472, de 3 de julho de 2017, que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, o TEA. Artigo 1º. Fica acrescentado o parágrafo único no artigo 2º da Lei Municipal 472, de 3 de julho de 2017, com a seguinte redação. Parágrafo único. Com a finalidade de contribuir para a identificação do transtorno de espectro autista nas unidades de saúde, bem como nos centros municipais de educação infantil, poderão ser utilizados os seguintes instrumentos de triagem de desenvolvimento infantil. Primeiro, IRDI, Indicador Clínico de Risco para o Desenvolvimento Infantil para crianças de 0 a 18 meses. E, segundo, MCHAT, para crianças com mais de 18 meses até 36 meses. Artigo 2º, essa lei entra em vigor após os decorridos 90 dias de sua publicação. Campina Grande do Sul, 15 de abril de 2019. Nós vamos para a ordem do dia agora. A começar pelos requerimentos.
Requerimento número 86, de 2019, do vereador Lucas Senen, solicitando viabilidade de projetar e construir um centro esportivo no bairro Jardim Nova Campina, entre os loteamentos Nova Campina, Chácaras Bela Vista e Chácaras Campina Verde, contemplando com praça, parquinho, academia ao ar livre e cancha de esportes. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores, pessoas que nos assistem, o Jardim Nova Campina é um bairro, um dos mais antigos de Campina Grande do Sul. Temos na sequência que fazem divisa o Jardim Bela Vista e também o Campina Verde. Então, houve uma solicitação dos moradores e me chamaram um certo dia lá e a gente foi verificar a necessidade, realmente tem a necessidade de fazer tal projeto, o que poderia ligar os 3 bairros, fazendo aí a vontade da população e como todos sabem, o bairro é carente, é bastante populoso e acho que se o município viabilizar esse projeto, eu acho que será muito importante para os 3 bairros. Então, nesse sentido, eu conto aí com o apoio dos colegas para que a gente possa estar incentivando o município a realizar esse projeto. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Meu parecer é favorável ao seu requerimento. Positivo. Votação. Requerimento número 86, 2019, aprovado após única discussão e votação. Requerimento número 87, 2019, é do vereador Artêmio Cavalheiro, solicitando melhorias na rua José Andrade, próximo ao logradouro número 128. Requerimento está em discussão. Senhor presidente, analisando e avaliando a situação da mesma, se encontra em necessidade de fazer a manutenção e também a remoção ou regularização de uma lombada inadequada que existe em frente à escola. Sendo aprovado o requerimento, conto com o apoio dos nobres companheiros também. Muito obrigado. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, pessoas que nos assistem. Companheiro vereador Artêmio, essa é a rua do colégio, né, vereador? É a rua da escola, Marcos Nicolau, e realmente tem um redutor de velocidade construído atravessado ali, e eu já vinha tratando desse assunto ali através de ofício com o prefeito e com as secretarias responsáveis, mas até hoje não obtive retorno. Também tenho amigos que moram naquela rua, além de professores que trabalham naquela escola, e realmente tem uma situação ainda do muro do colégio que está perigoso ainda cair, porque as pessoas, para desviar da lombada, eles passam mais pelo canteiro, beirando o muro, quando não tem os veículos estacionados. Então, de inteira relevância o seu requerimento. Em discussão, senhor presidente, quero parabenizar o vereador Artêmio pela propositura do requerimento. Diferente que também temos o requerimento número 151 de 2018, que trata do assunto, onde que pedimos para que a Secretaria de Obras coloque no planejamento, junto com o Executivo, para que isso ocorra. Como falou o vereador Sérgio, vários vereadores estão tomando o cuidado de atender esse requisito, frente à necessidade de se tratar, além de uma rua com moradores, com uma população aceitável, a rua de ligação do Colégio Marcos Nicolau. Uma terceira tentativa, a qual fizemos junto ao prefeito, é que ele use a contrapartida do condomínio de imóveis que está sendo instaurado naquela região, a fim que essa contrapartida, que é via legislação, possa ser feita naquela rua específica, caso não temos orçamento no município para aquela rua. Então, fizemos esse pedido junto, eu e o vereador Vinícius, a fim de tentar uma terceira opção, que era a contrapartida daquele empreendimento imobiliário daquela região. Votação.
Requerimento número 87, de 2019, aprovado após única discussão e votação. Requerimento número 88, de 2019, solicitando manutenção e limpeza gerais no CEMEI Itália Vidolingueno, no bairro Santa Rita. O requerimento é do vereador Artemio Cavalheiro e está em discussão. Fazendo uma visita a esse estabelecimento, foi-me pedido que fizesse essa solicitação para a manutenção, limpeza, inclusive a reposição de areia junto aos brinquedos do parquinho, que, na medida que vai sendo usado, ela vai se espalhando. Agradeço a colaboração dos nobres companheiros. Muito obrigado. Ainda em discussão, eu paguei uma viagem particular de areia agora esse dia para o CIMEI até lá. Realmente precisa, porque o pedido foi feito já várias vezes para o município não atendeu, daí acabei ajudando ali, porque a gente vê crianças, minha esposa foi diretora ali no lado, e a gente sabe como que funciona. Daí acabei pagando uma viagem de areia para o pessoal colocar lá, para amenizar um pouco o sofrimento das crianças lá. Senhor presidente, também registrar que quando a Liliane Guadagnin era diretora do CEMEI, eu também dei uma carga de areia lá para o CEMEI. Quero agradecer, então, Cleverson. Obrigado. Sérgio também. Tudo bem, após ser a próxima. Muito obrigado, muito obrigado. Votação. Requerimento 88, de 2019, aprovado após única discussão e votação. Requerimento número 89, de 2019, solicitando que o Departamento de Trânsito do município realize o estudo e tome providências quanto aos escapamentos de motos. O requerimento é do vereador Vinícius dos Santos Ferreira e está em discussão. Boa noite a todos, pessoal que nos acompanha aí também nas redes sociais. Até foi um assunto que eu discuti com o Sérgio, né, na sessão passada, sobre isso aqui já é uma luta, assim, antiga, né? Na verdade, isso aqui está indo para o prefeito, que encaminhe ao Departamento de Trânsito, para que tome as providências quanto ao Código Nacional de Trânsito. E, principalmente, né, Sérgio, é uma luta, um pedido meu e teu, porque a gente tem muito pedido, principalmente dos idosos, né? E a gente sabe que nós, nos trabalhos, principalmente à noite, aí, nas entregas de moto, aí, principalmente na questão de alimentação, tem vários e bastante gente aí que usa como escapamento esportivo nas motos ali. Então, nós temos um número muito grande de idoso aqui do município, de todos os bairros, que vem pedir essa solicitação. Então, é para fazer esse atendido, esse pedido em nome deles. Votação. Requerimento 89, de 2019, aprovado após única discussão e votação. Esse indicativo é só teu. Primeira votação do indicativo de projeto de lei número 8, de 2019, que institui o incentivo fiscal para apoio à realização de projetos esportivos do município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. O indicativo é de autoria do vereador Vinícius dos Santos Ferreira e está em discussão. Esse indicativo, até eu acabei apresentando em forma de indicativo, porque ele gera custos e mexe em questão de gastos para o município. Então, é um projeto que já estou trabalhando há praticamente um ano. Agora, acabei apresentando na casa, não como projeto de lei, mas como indicativo que vai para que o prefeito continue tomando para frente esse projeto. E também não só uma bandeira minha, como de mais vereadores aqui na casa, que ele institui o incentivo fiscal de apoio à realização de projetos esportivos no município de Campina Grande do Sul. Ele fala sobre, eu vou dar uma breve explanação aqui,
ele fala sobre incentivo fiscal a ser concedidos a contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, que, na qualidade de incentivadores, venham patrocinar empreendimentos relacionados ao esporte, obedecidos aos requisitos estabelecidos nesta lei em seu regulamento. Ele também fala, no parágrafo 1º do artigo 1º, que corresponderá a dedução de 20% dos valores devidos mensalmente ou anualmente pelos contribuintes do Imposto sobre de Serviços de qualquer natureza, o ISSQN, que vierem incentivar ou apoiar o projeto esportivo avaliados e aprovados na forma dessa lei. É um já assunto discutido antes aqui nessa casa, que a gente fala que acaba cedendo a arrecadação que a gente ganha aqui no município, recebe do ISSQN, mas isso aqui também é diferenciado porque vai para uma prática de esportes, e a gente sabe, né, Sérgio, que a gente aqui, quantos praticantes de esporte, independente da modalidade, do tipo de esporte, a gente vem fazendo incentivo e principalmente o apoio, né? Porque essa questão do incentivo teria que ser mesmo financeira, a gente sabe o quão difícil que isso é. Então, eu acabei fazendo esse indicativo que poderá ser feito. Eu também investiguei e fui ver alguns estados, alguns municípios que têm isso aqui já, esse projeto já funcionando e muito bem andando, de muitos anos atrás. Não é um projeto simples, ele teria que passar e criar, dentro da Secretaria de Esportes aqui do município, assim como diz no artigo 4º, teria que criar, junto à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, uma comissão municipal de incentivo ao esporte, né, que entregaria, vai ser integrada com 5 pessoas, 5 representantes, e também, passando para essa comissão, eles vão analisar para que a doação dessa, vamos se falar lá, uma empresa X faça a doação, faça um incentivo de esporte no valor X para um projeto esportivo, mas que também não pode ser de sua família, não pode ser de seu convívio, ele tem que pegar outros projetos para que possa fazer. Então, é bem importante essa comissão que seja criada com o intuito de poder gerenciar os valores que seriam direcionados, tanto a projetos esportivos quanto competições ou qualquer coisa ligada ao esporte. E eu também coloquei aqui, só quero ver aonde que é o artigo. Pedir a palavra enquanto o senhor se localiza. Só registrar que, em anos anteriores, eu também fui autor do indicativo de projeto de lei dessa modalidade, que destinava parte do ISS, né, para custear atletas, porque é grande o número de atletas profissionais amadores que procuram a gente, solicitando ajuda para inscrição, para alojamento, para viagem. Atletas que representam o nosso município. Isso. Eu acabei de deixar aqui, Sérgio, no parágrafo 3º do artigo 4º, eu coloquei destacando aqui que, anualmente, a Comissão Municipal de Incentivo ao Esporte deverá elaborar e encaminhar à Câmara Municipal relatório final de suas atividades, de onde consta a situação de cada projeto analisado, para que a Câmara tenha conhecimento e também o acompanhamento e essa fiscalização em cima desse tipo de projeto. Então, eu fiz ali um indicativo de projeto bem completo para vir aí a somar com as pessoas que a gente sabe que muitos são carentes e não tem um patrocinador. A maioria aqui em Campinas, né, Sérgio, não tem patrocinador para poder fazer qualquer competição, sendo que temos aqui competidores de vários esportes. Eu me lembro bem rápido aqui, tanto do karatê, jiu-jitsu, a própria capoeira, que não só local, não só municipal, como estadual, sul-americano e principalmente o mundial. Então, a gente que sofre muito, né, para poder ajudar essas pessoas, que também não é sempre que podem estar participando por causa que falta esse incentivo de esporte. Eu também gosto de sempre estar, quando eu falo de incentivo ao esporte, eu gosto de estar mencionando, Felipe, a Prefeitura de Curitiba, que eu fiz algumas buscas lá atrás, de quando o Neile Prevot fez muita coisa boa lá atrás, que até hoje fica envolvido nesses projetos.
e que são aí quase 1.000 pessoas, número de 1.000 atletas que participam de um projeto de incentivo ao esporte, onde pode garantir para eles. Votação. Indicativo de projeto de lei número 8, 2019, aprovado após primeira discussão e votação. Nós temos agora o projeto de lei número 30, de 2018, que dispõe sobre o uso temporário do recuo frontal do imóvel e da área de passeio do logradouro público do município de Campina Grande do Sul para atividades comerciais específicas e dá outras providências. Este projeto de lei é de autoria do vereador Lucas Senen e está em discussão. Senhores vereadores, senhor presidente, esse projeto de lei, ele busca a captação mínima, mas de recurso. Geralmente, os vereadores, quase sempre, a gente faz projetos visando dar incentivos fiscais, dar renúncia de receita. Isso é uma característica para que o vereador, geralmente, né, não falando mal, falando bem, inclusive, né, sempre defende a população para diminuir o imposto, para diminuir IPTU, coisa parecida. No entanto, esse projeto, ele regulamenta aquelas pessoas, regulamenta os espaços externos dos comércios no sentido de que o comerciante possa usar o recuo do município para o seu comércio, como já temos alguns exemplos aqui em Campina Grande do Sul, e é muito bacana, porque a pessoa pode cuidar do espaço, melhorar o seu comércio, fazer promoções, e também o município vai ter uma pequena renda, evidente que organizando de uma forma conforme propõe a lei, para que isso aconteça. E os recursos usados no nosso município até o momento não tem regulamentação, então, assim, está meio em espécie de favor, né? A pessoa tem interesse, vem até o município e, de repente, concede, mas, na verdade, não tem regulamentação alguma. E esse projeto vem regulamentar para que todos os comerciantes, dentro do que o projeto propõe, possam, sim, fazer uso do recuo público. Ali ele vai ter uma taxinha, ele vai ter que ter o alvará, tem que estar tudo legalizado. Então, acho bacana. Em quase todas as cidades isso existe, é regulamentado. Na verdade, nós não buscamos copiar de lugar nenhum, simplesmente fomos buscando dentro das necessidades da nossa cidade para que isso possa acontecer. Então, eu conto com a colaboração dos colegas, acho que vai contribuir bastante na organização da nossa cidade. Muito obrigado. Quero aqui também contribuir, Lucas, e até te parabenizar por um projeto deste bem importante, e até pela paciência nas comissões, né, em que se apresentou um texto, foi alterado, porque também não foi um projeto fácil de trabalhar, né? Foi difícil. Onde envolveu o pessoal do urbanismo, depois teve a troca do urbanismo, se apresentou o projeto, né, a gente sempre conversando e falando nas comissões, né, junto com o Felipe e com o Anderson, e você também fazendo parte, em que você tirou, fez o substitutivo, e agora, por finalizar, um texto bem correto, também constitucional, a gente também tem que respeitar muitas coisas, e acabamos, né, até contribuindo com algumas coisas ali. Por exemplo, você tem que fazer, a pessoa tem que pagar algum certo valor que ficou por decreto do prefeito, porque daí passa pelo urbanismo, né, para fazer avaliação e deliberação. Até foi uma ideia que nós sugerimos, né, que criasse um fundo para manutenção e construção de calçadas, que seria uma das ideias, né? Mas daí o executivo, junto com o urbanismo, fazendo estudo, vê o que é o melhor, né? E ficou agora um projeto bem completo e importante mesmo. A gente vê, principalmente no bairro de Jardim Paulista, que tem isso. E muitas pessoas também acabam não fazendo por não ter uma lei, não ter uma segurança de fazer um certo gasto também, né? E depois não sabendo se a prefeitura pode ir lá embargar ou não. Agora, eu vi que o teu projeto ficou bem completo, né? Que ele vai restaurante, bar, lanchonetes similares, acho que pega livrarias também, alguma coisa a mais, acho que é isso, né? Esse café, né? E similares. Também não admitindo somente, só para pavimento térreo, não pode
a parte de cima, igual a gente já foi questionado, que queria fazer, mas faria nas duas partes. Então, a gente você já deixou limitado isso no projeto, mas um projeto que a gente discutiu aí, eu não estou lembrado de cabeça agora, mas foi praticamente 1 ano de discussão nesse projeto para apresentar e reapresentar, né, para poder fazer um texto constitucional e também pareado com que a posição do urbanismo. Porque não adianta a gente também fazer um projeto, daqui a pouco o urbanismo dá um parecer contrário, né, às vezes até para poder vetar um projeto bem importante desse, mas eu acredito que agora, do jeito que foi apresentado, ele passa aí, a prefeitura tem que cumprir a lei. Em discussão, senhor presidente. Da mesma forma que o vereador Vinícius, também eu queria parabenizar o projeto do vereador Lucas, que depois de muito tempo estudando, e também faço também o mesmo pedido de desculpas frente às nossas comissões, que analisaram esse projeto de forma muito cuidadosa, com muitos comerciantes em visita, perguntando sobre a necessidade e o que achavam. Também se desdobramos com a parte legal e sempre tivemos a sua pessoa, propositor do projeto, uma tranquilidade e uma condução exemplar, assim com um carinho fantástico, Lucas. Então, eu queria aqui, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, dar o parabéns pelo projeto e também dizer o quão você foi assertivo na colocação desse projeto e na condução, principalmente, porque muitos poderiam achar que a gente estava com má vontade com ele e, na verdade, sim, estávamos defendendo os interesses de uma maioria, a fim de ver, claro, que mesmo que você tenha estudado, tenha feito o projeto, a gente também tem essa responsabilidade de analisar vários bairros, vários comerciantes, a fim disso. E a gente viu que realmente é um clamor do município como um todo, e estou aqui como presidente da comissão lhe parabenizando e agradecendo pela paciência com a minha pessoa e com os demais da minha comissão. Ainda em discussão, senhor presidente? Eu, inclusive, quero agradecer a paciência de vocês e a dedicação com que esse projeto foi bastante discutido e veio por várias vezes ao plenário, e sempre se notou alguma coisa a mais para acrescentar ou para tirar, e eu entendo que o nosso trabalho nessa casa é isso, quando apresentar uma coisa com bastante responsabilidade e que venha contribuir para a organização, para a melhoria, para que o nosso município cresça em todos os sentidos. Muito obrigado às comissões envolvidas e a quem se interessou em discutir o projeto. Obrigado. Acho que, para concluir, presidente, Lucas, vale muito destacar que não é simplesmente também fazer esse tipo de, entre aspas, obras, nesse recuo, sem aprovação de um arquiteto, né? Então, tem que fazer um trâmite legal, que está aí no teu projeto, e também que tem que ter a fiscalização, porque você tem que ter o teu alvará de funcionamento lá 100%, né? Então, tem que ter o alvará. Que está em trâmite o alvará, não, mas tem que estar com o teu alvará aprovado da prefeitura, tudo certinho, para poder ter aprovado uma obra dessa. E também, não só liberado, Anderson, também em questão que tem que passar pelo setor de urbanismo para deliberar se é aprovado ou não, né? Parabenizar o nobre vereador Lucas, da forma que foi elaborado o projeto, também me coloco favorável. Muito obrigado. Votação. Projeto de lei número 30, de 2018, aprovado após primeira discussão e votação. Temos o projeto de lei número 72, de 2018, denomina a travessa Juvencio Rodrigues de Lima, a via pública que especifica e dá outras providências. O projeto é da vereadora licenciada Ana Carolina Mascarenhas, e do suplente, que então era vereador, René Hennemann dos Santos. Tem algum parente do homenageado? Não? Então tá. Então o projeto está em discussão. Senhor presidente e demais colegas, conheço a localidade, conheço a rua e a pessoa homenageada, merecedor. 10.
Quem conheceu o seu Juvencio sabe da homenagem que está sendo. A maioria dos filhos ali evangélico, ele também no senhor evangélico, morou por muitos anos na Marcelinha ali. Então, como diz, os vereadores que fizeram a proposição não estão aqui, mas a gente pode defender nessa causa aí que com certeza é merecedor. Votação. Projeto de lei número 72, 2018, aprovado após segunda discussão e votação. Nós temos aqui o projeto de lei complementar número 2 de 2019 do Executivo, que altera o anexo 3 da Lei Complementar Municipal número 31 de 20 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. O projeto está em discussão. Votação. Projeto de lei complementar número 2 de 2019, aprovado após segunda discussão e votação. Nós temos aqui, os senhores já tomaram ciência do requerimento 85 de 2019, que é do vereador Sérgio, pedindo a licença que passará a vigorar a partir do dia 3 de maio de 2019. Não cabe votação para o pedido de licença, mas, num acordo de cavalheiros, o vereador Sérgio não pronuncia hoje a respeito disso, e daí na próxima sessão será convidado para fazer uso da palavra a respeito disso. Eu tenho aqui, senhores vereadores, um pedido de urgência em relação ao projeto número 18 de 2019. Foi lido o pedido de urgência? E eu gostaria de colocar em votação esse regime de urgência nessa sessão. E se os senhores permitirem, então, após aprovado o regime de urgência, eu gostaria de fazer a convocação para 2 sessões extraordinárias após o término desta sessão ordinária, ainda para o dia de hoje. Então, eu gostaria da opinião dos senhores a respeito disso, se lhes couber, se vocês acharem necessário, sobre o regime de urgência. Senhor presidente, pela ordem, eu sou contrário ao pedido de urgência, mas de forma democrática, se ele é aprovado, sou a favor das 2 extraordinárias. O pedido de urgência está em votação. O regime de urgência aprovado com 1 voto contrário. Então, senhores vereadores, eu gostaria de convocá-los para, após o término dessa sessão, para a 5ª sessão extraordinária do primeiro período de reuniões do 3º exercício do mandato da 16ª legislatura e, na sequência, para a 6ª sessão ordinária. E aí, como era de costume, inclusive uma boa ideia do nosso ex-presidente Sérgio, as explicações finais deixamos para desta sessão, nós deixamos para o final da 2ª sessão ordinária. Extraordinária, perdão. Porque senão nós vamos ter que colocar um tempo aqui para um horário para a primeira sessão extraordinária e talvez a gente extrapole um pouco ou fique muito longe do horário, né? Senhor presidente, o senhor encerrou a sessão? Não, ainda não encerrado. Novamente, pela ordem, eu acho que seria um momento bom para explicar a questão do projeto da Associação de Servidores do nosso município, porque não foi colocado em discussão. Frente para que também não seguramos também os servidores que fazem parte
da diretoria e outros que estão aqui com o interesse do próprio projeto, né, para estar... Pode ser. Você quer falar? Posso falar. Senhor presidente, pela ordem, também gostaria de defender, o nobre colega, o projeto da associação, tendo em vista que está sendo analisado pelas comissões, ainda não, também hoje não tive tempo de verificar se foi exalado pareceres, coisa parecida, mas eu gostaria de pedir para o nobre presidente e demais colegas uma aceleração nesse projeto, tendo em vista que a nossa comissão é bem dinâmica, bem ágil e bastante transparente, então a gente não tem por que estar discutindo muito, no sentido de aprovar, sendo que eu acho que todos os colegas já viram a veracidade e a necessidade de que se trata o projeto. Então, eu gostaria de adoçar as palavras do nobre colega, para que a gente pudesse votar hoje também. Eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, da qual é presidida pelo vereador Vinícius, e existem alguns representantes até da associação aqui hoje. Essa demora não é uma exclusividade desse projeto, né? Às vezes, o projeto, dada a complexidade, a gente tenta, como diz o vereador Anderson, exaurir todas as dúvidas do projeto, não relacionadas, inclusive, apenas à legalidade, né? Mas entender o projeto na íntegra, e eu digo que isso é uma das qualidades dessa gestão, porque nós acabamos vindo para cá para a votação com a certeza de que, sim, estou votando um projeto legal no sentido da legalidade, né, ou às vezes com a dúvida, será que esse projeto poderia ocorrer dessa maneira ou não? Então, nós tivemos grandes discussões a respeito de outros projetos, estamos, inclusive, atarefados com os prazos do regimento interno e da lei orgânica, né? Então, às vezes, a gente acaba colocando prioridades e nós temos que terminar a discussão que nós já iniciamos para começar uma outra. Mas, em paralelo, essa da Sercamp vem sendo feita, inclusive, na semana passada, hoje, antes da sessão, nós estávamos discutindo a respeito. Então, é justificável o pedido do vereador Lucas, mas creio que na semana que vem nós já tenhamos o relatório final da nossa comissão. Senhor presidente, ainda que fique registrado que o meu parecer da minha comissão, ele já foi proferido, né, de forma positiva, e já se encontra com o jurídico, tá, esperando a deliberação das outras comissões. Acho que também vale destacar que passa por Redação e Justiça, Orçamentos e também Desenvolvimento Urbano. São 3 comissões, a qual vocês já falaram aqui. Até hoje foi mais um dia que a gente discutiu sobre esse projeto. E também iniciamos a discussão sobre o projeto de lei número 80/2010 e também sobre a lei 34/2004, que estão, de certa forma, amarradas junto nesse projeto, por isso que a discussão está sendo bem discutida. E também ainda... Esse projeto não vem com regime de urgência, não, né? Não? Ainda a gente bem discutido alguns pedidos que já foi feito, acho que o próprio Joel, né? Não sei se foi o Joel, se foi que trouxe, né? Para anexar junto sobre a questão financeira ali, da avaliação dos imóveis. Já foi um pedido que acho que até o próprio Anderson tinha feito pelo orçamento e já está aqui anexado com as plantas e até com o próprio projeto para a construção da nova sede. Isso, né? Agora só estamos discutindo questões legais, constitucional ou não, aqui também que envolve bem a parte jurídica da casa, que eu acredito que já nos próximos dias aí possa ir para votação. Então, eu deixo os senhores convocados para a 5ª sessão extraordinária do primeiro período de reuniões do 3º exercício do mandato para as 18h25. E, na sequência, para a 6ª sessão extraordinária. Declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores e as pessoas presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6/5/2019, no horário regimental das 17h30.
Declaro aberta a 5ª sessão extraordinária do primeiro período de reuniões do terceiro exercício do mandato da 16ª legislatura. Em pauta da reunião extraordinária, nós temos a primeira votação do projeto de lei número 18, de 23 de abril de 2019, que denomina a quadra poliesportiva da Escola Municipal João Assunção, na localidade de Jaguatirica, neste município. Senhor presidente, em respeito de um familiar, hein? Pode ler? Isso que eu ia falar. Eu vou fazer a leitura da biografia da homenageada em respeito à presença do familiar. Cipriana Maria de Jesus Silva Santos, filha de Deolindo Mendes da Silva e Selmira Maria de Jesus, nasceu na data de 11 de abril de 1934, na cidade de Bocaiúva do Sul, onde residiu com seus pais até a sua juventude em um vilarejo chamado André. Porém, seu futuro estava predestinado na cidade de Campina Grande do Sul, onde conheceu Francisco Cordeiro dos Santos, com quem se casou e teve 13 filhos. Construíram uma humilde casa na localidade de Jaguatirica para acomodar a todos da família e, por gostarem do bairro, sempre fizeram de tudo para manter os filhos por perto, quais casaram e até hoje residem nessa localidade. Com o passar do tempo, a família aumentou ainda mais com a chegada dos netos e bisnetos, e Dona Cipriana passou os seus últimos anos se dedicando aos cuidados de todos eles e do seu lar. No ano de 2003, aos 69 anos de idade, retomou os estudos em uma turma do EJA, no Colégio João Assunção. O tempo foi passando e, na data de 11 de agosto de 2014, Dona Cipriana veio a falecer por insuficiência respiratória crônica agudizada, efizema pulmonar difuso, broncoinfecção e neoplasia de pulmão, conforme certidão de óbito anexa ao presente projeto. Então, de antemão, parabenizo o nosso amigo Clevinho e não conheci sua mãe, mas tenho certeza que a homenagem é merecida. O projeto está em discussão. Senhor presidente, só para deixar registrado que, embora tenha votado contra o regime de urgência, Clevinho, acho mais que merecedor para a história da sua família, de vocês lá, da sua mãe, que também, que nem diz, não conheci, mas sei que se os filhos a puxaram, né, por serem pessoas trabalhadoras, pessoas que têm o respeito da comunidade, sou favorável, acho mais do que justo, né, como diz o vereador Cleverson, tomara que isso seja sempre feito em vida e não depois na perda, mas para só seguir uma coerência de trabalho quanto à importância dos projetos, a gente meio que estabeleceu aqui que alguns projetos não teriam esse encaminhamento de emergência, mas mais do que justa a homenagem e parabéns por essa conquista da sua mãe. Votação. Projeto de lei número 18, de 23 de abril de 2019, aprovado após primeira votação e discussão. Declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores para que, em 1 minuto, nós possamos fazer a 6ª sessão extraordinária do primeiro período de reuniões do terceiro exercício do mandato da 16ª legislatura.
em associação de moradores, vamos formar agora mais 2 ou 3 moradores ali que tomaram a frente e fizeram resolver. Os funcionários da prefeitura já foram, a gente ia agradecer eles aí, mas fica o agradecimento especial a todos os funcionários. Seria isso, uma boa semana a todos. Vereador Silon Júnior. Boa noite a todos. Quero cumprimentar, agradecer o ex-vereador Seu Bruno. Prazer em tê-lo de volta na casa. Desejar boa noite também ao Adilson, suplente, o filho do Seu Bruno. E também aproveito nesse gancho para parabenizar o vereador Serginho pelo reconhecimento, pela coligação. Tá, vai ceder 3 meses, né? 3 meses do seu mandato em reconhecimento ao companheirismo, né? Parabenizar o Clevinho pela homenagem que está sendo prestada à sua mãe. Realmente uma pessoa que contribuiu muito com o povoado de Jaguatirica, criou todos os seus filhos ali, fez amizades e viveu sua vida nesse povoado. E no mais, eu quero agradecer a presença dos demais todos e desejar uma boa semana a todos. Vereador Lucas Sene. Quero desejar as boas-vindas ao nosso amigo Adilson, né, com todo o respeito, a gente se coloca à disposição. Sei que teu pai é um craque na área, vai te passar as manhas, né. Eu agradeço a presença do Bruno também, né. Agradeço o pessoal que estão aqui na plateia, os assessores, o assessor Ernesto, Baiano e demais amigos aí. E falar um pouquinho sobre a Sercamp. Eu até solicitei, senhor presidente, para que fosse possível a votação do projeto 22 ainda hoje, no sentido de acelerar, porque nós, funcionários municipais de Campina Grande do Sul, nunca tivemos um avanço tão significativo na administração da nossa associação, então a gente está todos estamos entusiasmados no sentido de ver logo aquele projeto em evidência, em uso para todos os funcionários. Mas também são poucos dias, acredito que não vai fazer tanta diferença, mas, porém, os funcionários estiveram aqui, né, uma comissão muito dinâmica, muito assim transparente os seus trabalhos, e a gente ficaria feliz se tivesse acontecido a votação. Porém, não foi possível o quê? Então, queremos também parabenizar, Clevinho, você, uma mãe com tantos filhos, todos bem educados, trabalhadores, a gente entende com toda certeza que foi merecedora dessa honraria, que a gente fica feliz em contribuir com o voto em favor dela. Quero mencionar também, parabenizar o Colégio João Maria de Barros, onde tivemos presente, eu com o vereador Anderson, também professor daquela instituição, onde fui promovido, juntamente com o presidente do Grêmio Estudantil Paraná, em uma grande rodada de discussão, uma palestra muito significativa para os alunos, para os que participaram. Foi uma pena não ter mais escolas lá participando, que foi um momento muito democrático, de muito proveito, né, vereador, no sentido de cidadania. Nós tivemos lá a palavra de alunos, onde eles puderam se expressar, quando bastante nervosos, porém com aquele intuito de se expressar, puderam dar a sua contribuição para aquela discussão. Então, foi muito, muito proveitosa, e eu parabenizo o Tiago, também o professor Anderson e demais professores que estavam presentes, que para mim engrandeceu muito aquele momento. Para mim, imagina para os alunos, né? E acho que o que eu tinha para falar hoje era isso. Agradeço a todos, muito obrigado. Vereador Artemio. Quero agradecer aos nobres companheiros pelo apoio, pela colaboração nos meus requerimentos, parabenizar os mesmos pela coerência da forma que é conduzida, até mesmo quando há divergência ou oposição, prevalece o respeito e as ideias são todas coerentes, até porque em uma reunião em que todos entram de acordo, não seria necessária a reunião. Sempre é bom
porque quando a oposição dá para tirar grande proveito. Desejar também recuperação ao presidente Eugênio Zanona, que Deus possa o abençoar e que breve ele esteja aqui. Também desejar boas-vindas ao companheiro suplente que está para chegar aí. E muito obrigado a todos, boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Vereador Anderson de Jesus Cardoso. Mais uma vez, meu boa noite a todos, os que nos assistem no plenário, nas redes sociais. Senhor presidente, ilustres vereadores, inicio minha fala, mais uma vez, requerendo talvez um serviço que não se fosse mais necessário pedir, que a gente ainda está teimando ainda a não avançar nessa linha, embora avançamos, mas muito pouco, que é a questão da implantação de lombada. Temos, principalmente nos bairros onde que eu atuo, um déficit de pelo menos 4 ou 5 importantes lombadas que vêm a resguardar a segurança dos nossos moradores e das nossas crianças. Na escola, na rua Marcos Nicolau Strapassoni, no Cicamp, na pracinha que ali tem, na travessia, pedidos de alguns colegas vereadores, eu mesmo, de forma informal, fiz o pedido. À frente da igreja do Santa Rosa, a fim de diminuir a velocidade, na Darvil José Caron, na própria Júlio Guidolin, na rua da Unidade de Saúde, que vem do Santa Angelina, e no próprio Santa Angelina, que tem o parquinho de diversão com a academia ao ar livre, onde que ali a frequência de moradores é grande com as suas crianças, e ali a gente entende que também se faz muito necessário essas implantações. Como em outros locais do município também, que todos aqui estão fazendo os pedidos diretamente, via ofício, ou de forma informal ao secretário e ao prefeito, mas eu não posso deixar de trazer o clamor da minha região lá, para esta casa e para o secretário e para o prefeito. Pegando um pouco a fala da reunião que o Clevers e o Lucas tiveram com as mães do Santa Rosa e Santa Rita, lembro que foi lá atrás uma longa fala minha e discussão dos ilustres colegas referente à mudança no transporte escolar. E é depois de tanto pedido, de tanta reunião, que a gente volta a lembrar que havia necessidade da mudança? Poderia sim que havia, mas do jeito que foi feito, foi a certeira? Fiz reclamações aqui, e talvez até mal compreendido nessa situação, de requisitar que toda a mudança fosse feita gradativamente, de forma que as famílias se organizassem com os seus filhos. No Santa Angelina, por exemplo, fiz pedido e até agora não tive a resposta se vai ser atendido as demandas de um pouco mais de 8 ou 10 famílias lá. Então, fico no aguardo dessa resposta, vou fazer a requisição novamente à Secretaria de Educação e posteriormente ao prefeito, para ver se é atendido. O prefeito disse que ia atender. Em reunião comigo, até agora não tive o retorno da Secretaria de Educação, vou questioná-la também sobre essa situação. Fico feliz pelas famílias do Santa Rosa e da Rita e pelo trabalho bem prestado pelos vereadores Lucas e Clevers. Também quero saudar a direção do Colégio João Maria de Barros e todos os professores e alunos que fizeram na semana passada frente à Secretaria, a Coordenação de Cultura, né, com um trabalho fantástico de trazer uma companhia de dança, onde que apresentou um espetáculo maravilhoso para nós, professores e estudantes do colégio, com uma dinâmica, uma alegria fantástica. Os alunos adoraram esse espetáculo, saíram falando muito bem do espetáculo e ficando assim com expectativa grande para os demais que haverá no teatro. Então, parabéns à Coordenação de Cultura, né, que fez um excelente trabalho, e também pelo próprio colégio, que logo depois do espetáculo houve uma rodada de conversa e discussão de toda a escola, de todos os alunos que se fizeram presente, com professores e pessoas da comunidade, de temas relevantes da nossa atualidade, da nossa educação, do nosso município,
com uma rodada de perguntas, né, e dúvidas da parte de política, educação, vários temas, né, que, inclusive, quero parabenizar ao vereador Lucas pela sua presteza e trato com aquele pessoal, aquele ambiente educacional, né, que, embora tenha muita intimidade, Lucas, sempre dá como dizer, um friozinho, porque, querendo ou não querendo, são muitas cabeças pensantes ali que te colocam muitas vezes contra a parede. Então, se saiu muito bem, parabéns pela interação. Sempre é proveitoso não só escutar o professor e vereador da sua localidade ou da sua escola, mas um outro que possa estar contribuindo com outras ideias e um outro ponto de vista, né? Sempre favorável. Quanto à questão, para finalizar, da Sercamp, como sempre digo, meu trato com os projetos que chegam a essa casa é de muito estudo, de muita paciência em tratar, de saber pormenores, ainda mais quando se trata de um projeto importante, não só para o nosso município, para a questão também dos servidores municipais. Então, como fiz esse trabalho de forma bem célere, tomei pouco menos de 30 dias para me atar a par do projeto e de suas especificidades. Então, eu fico feliz de dizer para a associação que a Comissão de Orçamento e Finanças ela se manifestou-se sobre o projeto e já está na mão do jurídico para tá formulando o parecer, né, com assinaturas dos participantes da comissão. Então, da minha parte, vereador Anderson, Comissão de Orçamento e Finanças, fica resolvido esse problema, né? Cumpri o meu trabalho de forma bem clara e bem profissional, por assim dizer. No mais, desejar a todos uma boa semana e até a próxima sessão. Vereador Geraldo de Souza. Boa noite a todos por presente. A fala do vereador Cleverson lá, parabenizar o pessoal da barragem lá, a atitude que eles tomaram, a falta de água há muito tempo lá, com vazamento, cano entupido, eles tomaram a iniciativa de verificar todos os lugares, os vazamentos, até o pessoal fiscalizando lá, né, Cleverson? Que não colocaram nós num grupo lá, estão fiscalizando onde é que tem vazamento, quem está jogando água fora, até caixa vazando. Então, uma atitude muito boa. O vereador Cleverson vem brigando ali, eu junto com o prefeito também já venho lutando, que agora o prefeito se comprometeu a ajudar, a fazer a manutenção lá de toda aquela rede de água, para aí o povo não sofrer mais, que é difícil, uma falta de água, aí, sendo que tem água à vontade na serra lá, só falta de manutenção. Aqui quero parabenizar a presença do Antônio Pereira ali, baiano, o seu Bruno, ex-vereador aqui, que junto comigo pelo PTB aqui, aí foi um grande vereador nessa Câmara aqui, então trabalhou junto, sei que é uma pessoa que trabalha pelo povo. E parabenizar o Adilson também, que vai assumir, se Deus quiser, em 3 meses, aí é uma pessoa boa, o Serginho também, que está dando essa oportunidade para ele ficar 3 meses aqui e mostrar o serviço que fez 701 votos, não é qualquer um para fazer isso aí. Parabenizar o Crevinho pela homenagem da sua mãe lá, no colégio lá do Jaguatirica, não é Jaguatirica, né? Quadra Esportiva Jaguatirica. Então, mas acho que era isso, minhas palavras, mas desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe, pareçam sempre. Vereador Vinícius dos Santos Ferreira. Boa noite a todos. Cumprimento o seu Bruno, sempre que olho o seu Bruno, lembro do meu pai, porque vocês trabalharam muito e por muitos anos aí pela população, principalmente carente, né? A gente vê a cara de cansado, tanto do pai quanto do senhor, e acho legal essa atitude do Sérgio, né, com o Adilson e esse compromisso, até para experimentar, mas quanto eu e você é uma coisa nova, né? Eu pouco tempo assumi, você vai assumir, mas a convivência dentro de casa com a política e com a família é
Até me perco nos anos, mas é coisa de mais de 30 anos, né, seu Bruno e Adilson? Também parabenizar o prefeito por fazer essa homenagem na quadra esportiva lá do Jaguatirica, né, da família do Jefão, o Carvinho, né, funcionário da prefeitura, e também pelo que a tua família representa, principalmente na localidade lá do Jaguatirica. Eu quero falar que essa semana encaminhei o ofício 46 ao prefeito, que diz sobre a solicitação de ajustes finais no terminal de ônibus do Jardim Paulista. Uma obra que há anos lutando, pedindo, todos os vereadores, o prefeito, enfim, a prefeitura, e agora numa obra de terminal ali, de conclusão do terminal. Pontuei algumas coisas ali, que um dos dias que eu fui lá para ver a obra foi no período da noite, para ver como que estava a iluminação, que também se diz a segurança pública, né, solicitando a substituição de lâmpadas queimadas e até de recolocação de algumas lâmpadas que estão faltando. Está faltando também pintar as faixas de pedestre na entrada e na saída do terminal, identificação do piso, né, de acessibilidade, a pintura do cadeirante no chão. Precisaria colocar lá 2 placas de exclusivo ônibus, porque a gente tem notado, Sérgio, que as pessoas estão fazendo o acesso onde entram e saem os ônibus, e ali é muito perigoso, né? E agora, a partir da semana passada, já começou aquele novo acesso ali, agora legal, da nova reforma, né? Na verdade, da nova ampliação. Também uma placa de entrada de pedestres ali, bem sinalizada, para que os pedestres tenham a visão da entrada. O limite de velocidade que lá está faltando, que é 20 km, e também a colocação, Anderson, do que a gente tem lutado, principalmente junto aos terminais, tanto ao terminal de ônibus, quanto nas lixeiras, as lixeiras, né, nos pontos de ônibus e também agora no terminal. Já aproveitar, Lucas, nesse mesmo assunto, né, essa semana que se passou, na terça-feira, tivemos reunião do Conselho, né, Municipal de Transporte, em que agora você, né, como funcionário da Prefeitura, é o atual presidente, e eu, pela Câmara Municipal, junto com o Júnior Silon, somos os representantes da Câmara Municipal no Conselho. Vou pontuar aqui bem rapidinho o que foi discutido ali na verdade, a primeira reunião da comissão, né, do Conselho, Lucas, porque foi alterado, né, o que a gente foi discutido ali, que é o que a gente tem discutido muito aqui nessa casa, que é sobre o transporte público. Então, nós falamos lá sobre o transporte o transporte público transporte público coletivo na área do interior, né, a gente sabe de todas as deficiências que lá tem. Também o transporte que passa pela BR-116, pontos que está faltando muito, ponto de ônibus coberto, a questão também ali dos usuários do interior que estão ali naquele ponto pequeno e apertado, sem nenhuma estrutura ali na João Trevisan, esquina com a Ângelo Zanchettini, no Jardim Paulista, que há poucos dias, Lucas, se não estou enganado, em menos de 15 dias já estão usando as dependências dentro do terminal de ônibus do Jardim Paulista, né, vão poder usar banheiro e não vão mais ficar no tempo e na chuva lá. Também foi falado sobre o terminal de ônibus aqui da sede, Cleverson, para fazer essa reforma que tanto precisa. Também a questão de mais linhas para atender aos usuários aí, em questão do urbano e também do municipal. Anderson, aquela questão que a gente fez na solicitação, estamos brigando aqui pelas linhas dos interbairros. A gente vê essa grande deficiência que muito tempo atrás tinha essas linhas no município, acho que a gente luta para que volte. E mais outros assuntos, e também para finalizar com a concessão do contrato, que nós temos o conhecimento que vence em novembro desse ano. E uma das questões que nós colocamos lá em discussão, até não estava na pauta, né, Lucas, mas a gente colocou, Anderson, que viria bem naquela discussão da BR-116 lá embaixo, que a gente coloque agora no contrato o nome da Artéries, da concessionária, que é responsável pela BR-116, porque hoje não pode colocar um ponto de ônibus, né, Cleverson, sem autorização deles. Acho que nada mais justo do que inserir eles, de qualquer forma, tentar ver a parte jurídica também legal, para incluir na nova concessão. Mas vai ter assunto para discutir bastante lá, né, Lucas? Também o ofício 45... Também o ofício 45 que encaminhamos ao prefeito. Estava aqui já hoje conversando com o Sérgio sobre isso, solicitando o estudo e ações específicas do Departamento de Trânsito nesse município que foi criado. Até teve um pedido nosso aqui
pela Câmara Municipal para que se criasse um departamento ou uma secretaria, né? Foi criado o departamento. Eu vou ler bem rapidinho aqui. Viemos, por meio desse, solicitar que seja realizado um trabalho intensificado de educação no trânsito e que não inicie os trabalhos de penalizar e multar os motoristas antes de passar informações à população, observando que não estamos vendo trabalhos educativos no trânsito. Observamos que teve um trabalho educativo muito pouco no trânsito, aos pedestres e ao motorista, mas isso já parou. Pelo que a gente tem observado e a grande reclamação do povo parou. Então, o Departamento de Trânsito do nosso município está multando com muita frequência os motoristas, sem ao menos passar qualquer tipo de informação aos condutores. Vale destacar que o Departamento de Trânsito tem importante responsabilidade de atuar nas ruas e na cidadania. Mas antes de começar os trabalhos de penalizar as multas, a Prefeitura Municipal teria de fazer algumas ações. Primeiro, realizar o serviço de sinalização horizontal, vertical e placas de informação. Isso está faltando muito. Questão da lombadas, onde o vereador Anderson já mencionou. Questão das obras em andamento nas vias, trabalho educativo nas escolas, nas ruas, trabalho educativo tanto para pedestres como motoristas, trabalho intensivo com informações. Então, um ofício que eu e o Anderson mandamos ao prefeito para que tome uma medida urgente com o pessoal do Departamento de Trânsito, para que antes que multe, então, faça esse trabalho intensivo na rua, nas escolas, em tudo que é setor aí, para que antes de multar, passa a informação do trânsito, que acho que a gente tem que avançar muito nisso aí. Né? Depois, se alguém também, né, Lucas, alguém quiser alguma informação sobre o conselho, a gente sempre deixa à disposição, né? Está tudo aqui. Colocamos algumas fotos anexo do terminal aqui, principalmente do banheiro, algumas coisinhas poucas que faltam lá no Jardim Paulista do terminal. Né? Então, estamos à disposição aí para qualquer pessoa possa ter acesso. Desejo a todos uma boa semana e que Deus abençoe. Boa noite a todos. Hoje, agradecendo a presença de todos, mas em especial do Adilson, né? E do seu Bruno, que durante muito tempo foi o candidato da minha família, né, seu Bruno? Acho que, inclusive, a minha avó, antes de falecer, o último candidato a vereador que ela votou foi no senhor. Inclusive, eu era candidato a vice-prefeito, mas não teve jeito de fazer ela mudar o voto para vereador. Para prefeito ela votou, mas para vereador acabou votando, acho que no senhor. Não deu... Não tem culpa, né? Mas foi... que nos orgulha muito, seu Bruno, né? Dessa história. E o fato de nós termos concorrido em coligações distintas na última campanha não interfere em nada o relacionamento até com as famílias, né? Isso eu acho bem bacana. Na última quinta-feira, Anderson, você estava aqui também, né? Que teve a eleição para o Comitê de Transporte Escolar. E uma coisa importante, o vereador Lucas é mais inteirado desse assunto, que foi pedido por eles, é que toda e qualquer reclamação, sugestão, o problema que venha a ser percebido nas linhas do transporte escolar, seja transmitido também para o comitê. Então, assim, por mais chega para o vereador e chega para o prefeito, mas é importante também registrar no comitê essa reclamação. Que daí eles têm as suas recomendações internas para que eles possam fazer também esse trabalho de cobrança, fiscalização. Então, é uma informação importante que quem tenha reclamações a respeito do transporte escolar, procure também o comitê do transporte. Acho que vai sair em forma de decreto a nova composição do comitê, e nos próximos dias a gente pode, assim que sair o decreto, informar o nome dos representantes e como contatá-los. Eu declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores e demais presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6 de maio de 2019, às 17h30, horário regimental.